Carreira certa ou apenas ocupada? Hoje vamos conversar sobre produtividade feminina. O que acontece quando você para de forçar? Você já se perguntou se está no caminho certo? Eu não estou falando de uma dúvida superficial, daquelas que vêm num mau dia de trabalho e vão embora depois de um café. Eu estou falando de uma sensação mais profunda. Aquela que chega no domingo à noite, quando o silêncio da casa permite que o seu cérebro finalmente processe o que você vem evitando. Você está ocupada, sim, muito ocupada. Mas está na carreira certa? Se essa pergunta parece complexa, é porque ela é mesmo. Porque para uma mulher, nessa sociedade, estar ocupada não é apenas normal. Isso é esperado, é elogiado, é quase uma identidade. Mas antes da gente se aprofundar nesse tema, eu quero me apresentar. Eu sou Luciana Berenton, eu sou mentora e estrategista de carreira de mulheres líderes e o meu sonho é ver mais mulheres vivendo suas carreiras de uma maneira autêntica e sem precisar copiar modelos masculinos. E eu escolhi estar aqui para falar com você. E se você ainda não me segue aqui, aproveita para se inscrever no canal e clicar aqui no sininho. Você vai receber uma notificação toda vez que um conteúdo novo aparecer por aqui. Esse canal é dedicado para mulheres que trabalham bastante, mas não conseguem crescer profissionalmente. Todo o conteúdo é dedicado para você aprender mais sobre quem você é e encontrar a forma de crescimento que mais combina com seu perfil de personalidade. Voltando ao nosso tema, e antes de pensar em responder se você está na carreira certa, a gente precisa entender uma coisa. Por que é tão difícil sequer fazer essa pergunta? A resposta está na história. Durante séculos, o trabalho feminino foi invisível. O que as mulheres faziam era cuidar, cozinhar, educar, administrar a casa. Isso nem era chamado de trabalho. Isso era doméstico. Não contava para o PIB, não chegava ali para gerar uma previdência, não construía carreira. Quando as mulheres conquistaram o direito ao trabalho formal, e isso é muito recente, a gente está falando de século XX, entraram num jogo que não foi desenhado para elas, nós. E a gente descobriu que precisava trabalhar o dobro para receber metade do reconhecimento. Isso quando ele vinha. Os dados confirmam isso. Hoje no Brasil, mulheres ganham, em média, 21% menos que homens na mesma função. Entre as mulheres negras, as diferenças ainda chegam a 47%. Mas o preço não é só financeiro. Existe um padrão que a neurociência explica muito bem. Quando você precisa provar seu valor constantemente, seu sistema nervoso entra em estado de alerta crônico. O cortisol sobe. A amígdala, sabe aquela região do cérebro responsável por detectar ameaças que nós já falamos por aqui? Ela fica hiperativa. E você começa a confundir sobrevivência com produtividade. Mulheres representam 60% dos diagnósticos de burnout no Brasil. Em 2025, foram 546 mil afastamentos por transtornos mentais e 63,8% eram mulheres. Não é coincidência, não é fragilidade feminina. É o custo de um sistema que recompensa o excesso de trabalho masculino e penaliza a eficiência feminina. Um estudo de 2024 mostrou que homens que trabalham 60 horas por semana têm 8% mais chances de receber recompensa do que mulheres que trabalham as mesmas 60 horas com um desempenho idêntico. O esforço extra da mulher é subvalorizado. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que se você está exausta, não é porque você é fraca. É porque o jogo está desenhado contra você. E saber disso é o primeiro passo para parar de se culpar e começar a escolher. Agora vamos falar de neurociência. Porque o que acontece no seu cérebro quando você está sempre forçando é fascinante. E pode também ser bem assustador. O seu cérebro tem dois modos principais de operação. O modo de tarefa ativa, que é quando a gente usa para executar, produzir, entregar, e tem um modo de repouso. E é nesse modo de repouso que o seu cérebro conecta ideias, acessa a intuição, processa emoções e responde à pergunta: o que eu realmente quero? Agora adivinha, quantas mulheres passam tempo suficiente no modo de repouso? A maioria de nós vive no modo de execução contínua. São 21,3 horas semanais dedicadas a afazeres domésticos e cuidados com pessoas, contra 11,7 horas dos homens. Fora o trabalho formal. Fora a carga mental de lembrar do aniversário da sogra, agendar a consulta do filho, saber que tamanho de roupa a mãe usa. A neurocientista Lisa Feldman Barrett,
uma das maiores autoridades em emoção e cérebro do mundo, mostrou que o estresse crônico reduz a capacidade do seu cérebro de fazer distinções sutis. Você perde a capacidade de discernir. Tudo vira urgente, tudo vira importante. E você não consegue mais responder a pergunta: isso é realmente importante para mim ou é apenas barulho? Quando você para de forçar, seu cérebro finalmente desliga o modo de alerta. A amígdala se acalma. O córtex pré-frontal, que é responsável pelas decisões complexas, ele volta a funcionar plenamente. E é aí que a clareza aparece. Uma mulher que vive em modo forçar não está escolhendo sua carreira. Ela está sobrevivendo a ela. E a sobrevivência não é carreira. Isso me leva ao Big Five, o modelo de personalidade mais validado cientificamente na psicologia moderna. São 5 grandes traços que moldam quase tudo sobre seu jeito de ser e principalmente sobre como você se relaciona com o trabalho. Abertura à experiência, bom, curiosa e aberta ao novo você é. Pessoas com alta abertura geralmente florescem em ambientes criativos com mudança constante. Pessoas com baixa abertura preferem rotina, previsibilidade, domínio. A conscienciosidade, o traço mais associado ao sucesso profissional. É a sua capacidade de ser organizada, disciplinada e responsável. Mas aqui mora uma armadilha para as mulheres. Estudos mostram que mulheres tendem a ter score mais altos de conscienciosidade. Isso vira uma faca de 2 gumes, quando a sociedade espera que você seja a responsável por tudo. Extroversão é um outro traço, sua energia social. Pessoas introvertidas ganham energia na solitude, ficar sozinha. Agora, extrovertidas ganham energia no contato com pessoas. O mundo corporativo tradicional foi desenhado para extrovertidos. Reuniões, networking, apresentações. Se você é introvertida e está num ambiente que exige performance social constante, você não está errada. Só está no ambiente errado. Mas a gente tem como ajustar isso. Amabilidade, sua tendência a cooperar, confiar, buscar harmonia. Mulheres são socializadas para serem mais amáveis desde a infância. Seja educada, não cause conflito. Shhh, fale baixinho. No ambiente corporativo, a alta amabilidade pode levar a dizer sim para tarefas que não são suas, a aceitar salários menores e a não negociar. O próximo traço, neuroticismo, sua sensibilidade a estímulos negativos e ao estresse. Mulheres tendem a marcar mais alto nesse traço, mas a pesquisa mostra que isso não é genético puro. Reflete, em parte, a experiência de viver numa sociedade que te expõe a mais estressores crônicos. E aqui está uma coisa que talvez você não saiba. Quando você tenta forçar um perfil que não é seu, o seu cérebro gasta uma quantidade imensa de energia em supressão. É como dirigir com o freio de mão puxado. Você pode até chegar lá, mas vai chegar destruída. A pergunta aqui não é o que eu deveria ser para ter sucesso. A pergunta é, dado quem eu sou, meus traços, meu cérebro, minha história, minha experiência, qual é o ambiente, o trabalho, o ritmo que faz sentido para mim? Vamos direto ao ponto. Como você sabe se está na carreira certa ou apenas ocupada? Sinais de que você está apenas ocupada. Você termina o dia sem energia para se perguntar se valeu a pena. Você tem uma lista infinita de tarefas e nenhuma delas te aproxima de algo que você realmente quer. Você é elogiada pela sua capacidade de entregar, mas ninguém, incluindo você mesma, sabe dizer qual é a sua contribuição única. Você confere o celular antes de escovar os dentes pela manhã. Você sente que se parar 1 minuto, tudo desaba. Agora, sinais que você está na carreira certa. Existe uma curiosidade sustentada. Você quer aprender mais sobre o que você faz, mesmo quando está cansada. Você tem energia depois do trabalho para outras áreas da vida. Não porque o trabalho é pouco, mas porque ele não te drena espiritualmente. Você consegue dizer não para tarefas que não são suas, sem culpa paralisante. E talvez o mais importante, quando você para de forçar, a vida não desaba. O que acontece é que você descobre o que realmente precisa da sua atenção. Uma pesquisa publicada em 2024 na revista acadêmica Social Psychology Quarterly mostrou algo revelador. Profissionais foram avaliados por trabalharem 40 ou 60 horas semanais. Os participantes preferiram como recompensar quem trabalhava mais horas, mesmo quando o desempenho era idêntico. Então, o sistema valoriza a quantidade de horas, não qualidade de contribuição. Se você está numa cultura que confunde presença com profundidade,
vai ser muito difícil saber se a sua carreira está alinhada com você. Você está ocupada demais para ouvir sua própria intuição. A neurociência mostra que a intuição não é mística. É seu cérebro processando padrões que você já viu antes, mas de forma inconsciente. E para acessar isso, você precisa de silêncio, precisa do modo de repouso que a gente já conversou aqui, precisa parar de forçar. Então, eu quero te convidar a fazer um experimento. Nos próximos 7 dias, toda vez que você se pegar dizendo, eu estou tão ocupada, pause. E se pergunte, ocupada com o quê? Isso que eu estou fazendo agora serve para minha carreira ou serve para uma expectativa que não é minha? Se você perceber que a maior parte das suas tarefas serve para expectativas alheias, do chefe, da família, da sociedade, está na hora de reconsiderar. Experimenta parar de forçar, só por um dia. Veja o que acontece. Talvez você descubra que algumas tarefas eram apenas um ruído, que algumas reuniões não precisavam da sua presença, que alguns prazos eram arbitrários e que no espaço que sobrou existe uma versão de você que não precisa se provar o tempo todo. E se você chegou até aqui, significa que alguma parte de você já sabe que merece mais do que uma vida de ocupação sem sentido. E eu quero te acompanhar nessa jornada. Vem comigo no Instagram, @lubelenton. Lá eu compartilho conteúdo diário sobre carreira feminina, autoconhecimento e como construir uma trajetória profissional que realmente faz sentido para você, sem precisar se encaixar em modelos que não foram feitos para mulheres. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho se ainda não fez isso, porque esse é um assunto que a gente precisa normalizar. A dúvida sobre a carreira não é um fracasso. Isso é, na verdade, coragem para questionar o que a gente tem e não aceitar menos do que a gente nasceu para viver. E se você conhece alguma mulher que está se matando de trabalhar, mas não tem certeza se está no caminho certo, compartilhe esse vídeo com ela. Sabe por quê? Porque a gente foi ensinada a competir, quando o que realmente funciona é a irmandade, a sororidade. Mulheres que compartilham conhecimento crescem juntas. Mulheres que se apoiam revolucionam o mercado de trabalho. Uma carreira de cada vez. Obrigada por estar aqui. E se lembre, você não foi feita para se encaixar. Você foi feita para florescer no seu próprio tempo, no seu próprio jeito. A gente se vê no próximo vídeo.